Senhor Deus, é um privilégio poder falar contigo a qualquer momento, poder abrir o nosso coração diante de ti. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que se inclina para ouvir a nossa voz, que abre seus ouvidos para receber o nosso clamor e que tem prazer em estar conosco a cada segundo de nossa vida, pois tu és onipresente, tu estás presente em todos os lugares, em toda a tua plenitude. Deus, louvado seja o teu santo nome para todo sempre. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações e nos abençoe com aquilo de que necessitamos e que a tua presença faça maravilhas em nosso meio nessa hora em que a ti clamamos. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã em Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Edgar de Oliveira e essa é a nossa rede de oração e intercessão. Estamos meditando nos Salmos. Você é convidado a participar estudando tudo o que será dito aqui ao longo da semana, para que os ensinamentos trazidos neste Salmo sejam armazenados em seu coração e para que você os ponha em prática em seu dia a dia. Portanto, eu recomendo que você reveja esse vídeo durante toda a semana, quantas vezes você achar necessário, e você vai aprofundar os seus conhecimentos cada vez que você meditar nesse salmo. Faça isso e você verá como a palavra de Deus é alimento verdadeiro para a alma. Hoje nós analisaremos o Salmo 17, versículo por versículo, e após iremos levantar um grande clamor a Deus. Deus está em nosso meio e já está agindo para que coisas novas aconteçam em nossa vida. Você quer as bênçãos de Deus? Antes de tudo, você precisa se comprometer com o Senhor das bênçãos. Somos o povo de Deus e Deus tem cuidado e continuará cuidando de nós. Amém? Se você está chegando aqui agora, inscreva-se no canal para não perder nossos vídeos. Aqui, além de nossa rede de oração e intercessão, você terá acesso a vídeos de estudo, a louvores e vai aprender a Bíblia e a história da igreja. Isso vai fazer com que toda a diferença aconteça na sua vida. Inscreva-se agora mesmo, ok? O Salmo 17 recebe o título Oração de Davi. Davi não teria sido um homem segundo o coração de Deus caso ele não tivesse sido um homem de oração. Ele era mestre na arte sagrada da súplica. O salmista corria para a oração em todos os tempos de necessidade, como o capitão do navio que, na iminência da tempestade, navega a toda velocidade ao porto. As orações de Davi eram tão frequentes que nem todas puderam ser datadas e intituladas. Este salmo é um apelo aos céus por conta das perseguições terrenas. Os olhos espirituais conseguem ver Jesus neste salmo. O salmo começa assim: Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Você já reparou que aquele que tem a pior causa é quem normalmente faz o maior barulho? Note que há neste versículo 3 súplicas a Deus. Note os verbos usados: ouve, atende e dá ouvidos. O coração preocupado deve almejar a atenção do grande juiz, pois ele nunca deixa de socorrer o seu povo. Amém? Se o nosso Deus não pudesse ou não quisesse nos ouvir, o nosso estado seria realmente deplorável. De que nos vale ter casa se persistirmos em viver como ciganos viajando pelas estradas e buscando porções de comida? De que nos vale termos acesso ao trono da misericórdia se sempre defendemos a nossa causa e nunca vamos a Deus? É comum deixarmos de ouvir a Deus em algumas situações, mas Deus nunca deixa de nos ouvir. Nunca. A justiça nunca será desfeita pelo nosso justo juiz. Mas se a nossa questão estiver arruinada por nossas fraquezas, é um grande privilégio podermos fazer menção da justiça de nosso Senhor Jesus, que sempre prevalece nos céus. A justiça tem uma voz que o Senhor sempre ouve. Se as minhas injustiças clamam contra mim com grande força e fúria, pedirei ao Senhor que ouça a voz mais alta e mais poderosa da justiça e os direitos do seu querido filho. Que nesta hora
você clame diante do trono do Deus justo, pois o Senhor ouve e atende ao seu clamor. O clamor é uma oração fervorosa. O verdadeiro clamor vigoroso, pungente e comovente pode derreter pedras e não tem medo de persuadir o nosso Pai Celestial. O clamor é a nossa expressão vocal mais primitiva e, de muitas formas, o mais natural dos sonhos humanos. Se a nossa oração for como o choro de criança, é mais natural que inteligente, mais sincera que elegante, não sendo menos eloquente com Deus. Há poder tremendo no choro de uma criança para persuadir o coração dos pais. O salmista Davi disse sem medo: dá ouvidos à minha oração. Note que depois de pedir para Deus atender ao seu clamor, Davi agora pede para Deus dar ouvidos à sua oração. Ele repetiu o pedido, mas esta não foi uma vã repetição. Longe disso. A repetição usada aqui é como o golpe repetido do martelo batendo na cabeça do mesmo prego para fixá-lo mais firmemente, ou a batida insistente do mendigo à porta a quem não podemos negar dar esmolas. Nossa oração não pode ser feita com lábios enganosos. A sinceridade é um sine qua non na oração, ou seja, é algo indispensável. Os lábios enganosos são detestáveis aos homens e muito mais a Deus. No relacionamento tão sagrado quanto da oração, a hipocrisia, até mesmo no mais ínfimo grau, é tão fatal quanto tola. Devoção hipócrita é iniquidade em dobro. Aquele que finge e lisonjeia é melhor tentar suas artimanhas com os tolos como ele, pois enganar o onisciente é tão impossível quanto apanhar a lua com uma rede ou fazer o sol cair em uma armadilha. Aquele que engana a Deus já está totalmente enganado. A nossa sinceridade na oração não tem mérito próprio, não mais que a seriedade de um mendicante na rua. Porém, ao mesmo tempo, o Senhor leva isso em consideração por meio de Jesus e não demora em ouvir ao suplicante honesto e fervoroso. Aleluia! Saia a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Davi pede agora a Deus que dê sentença ao seu caso. A sua vontade é que a sentença seja pronunciada e executada em seguida. Em certos assuntos, podemos nos aventurar e sermos tão ousados quanto Davi, mas a menos que aleguemos algo melhor que a nossa própria suposta inocência, seria presunção extremamente terrível desafiar o julgamento de um Deus que odeia o pecado. Com Jesus como a nossa justiça completa e gloriosa, não precisamos ter medo, mesmo que o dia do julgamento comece imediatamente e o inferno abra a boca debaixo dos nossos pés. Nós não precisamos temer, pois a sentença, com base nos méritos de Cristo, nos será favorável. Você pode dizer amém? Essa é a certeza que temos, amados. Senhor, nos pesará racional e justamente na balança da justiça. Guarde isso. Ele não usará falsos pesos para facilitar a nossa fuga. Porém, com a mais severa equidade, essa balança será usada em nós, como também nos outros. Com o nosso bendito Senhor Jesus como nosso tudo, não trememos, porque não seremos achados em falta. No caso de Davi, ele sabia que a sua causa era tão justa que desejou que os olhos divinos pousassem na questão. Ele estava confiante de que a equidade lhe daria tudo o que precisava. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Pedro usou este mesmo argumento quando disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. É a coisa mais certa suplicar imediatamente ao Senhor e convocar o nosso juiz para ser nossa testemunha de defesa. Lembre-se o que nos diz 1 João 3, versículo 21. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Glória a Deus! Assim como Davi, precisamos estar cientes de que o Senhor nos visita de noite. Deus entra em nossa casa a qualquer hora. Ele nos vê mesmo quando não há ninguém por perto.
Ele nos encontra de improviso e anota as nossas ações desenfreadas. Ele sabe se somos ou não culpados de qualquer situação que bata à nossa porta. Que a nossa situação diante do onipresente Deus esteja garantida em Cristo, pois até mesmo o olhar da onisciência, que tudo detecta, não vê falha onde o grande substituto cobre tudo com beleza e perfeição. Amém? O Senhor Jesus Cristo é a nossa segurança. Deus olha para nós e enxerga as nossas brancas vestes que foram lavadas no sangue mais precioso do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que essa verdade nos leve a viver da maneira mais reta possível, pois nosso Salvador é digno de todo o nosso amor. E nós damos o nosso melhor a quem amamos. Que a nossa boca não venha transgredir os nossos pensamentos. Amados irmãos, estejamos atentos ao poder destruidor da língua. Mãos e pés podem ser amarrados, mas quem pode acorrentar os lábios? Algemas de ferro podem prender o louco, mas que correntes podem conter a língua? Precisamos mais que um pensamento para manter este ofensor ágil no seu devido lugar. Domesticar o leão e encantar a serpente não serão mencionados no mesmo dia como dominar a língua, pois não há homem que controle a língua. O homem bom não só intenta, mas se esforça para afirmar e fortalecer os propósitos pela oração. Lembre-se de que onde há verdadeira graça, há ódio de todo o pecado. O salmista continua: quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Enquanto estamos no meio dos homens, devemos estar atentos às suas ações. O desejo devoto das almas que são impulsionadas pelo Espírito Santo é estar bastante longe das obras mortas da humanidade carnal. Davi se mantivera no sublime caminho da palavra de Deus e não escolhera os atalhos da malícia. Os caminhos do destruidor sempre nos tentam. Quando Davi esqueceu dessa verdade, veja o que aconteceu à sua vida. Ele foi completamente abatido pela iniquidade que ele praticou ao desejar uma mulher que não era sua. Quantas tragédias! Lembremos do exemplo de Davi. Mas nesse salmo, Davi estava firme no Senhor, expressando todo o seu amor, toda a sua reverência, toda a sua confiança de que Deus era o seu justo juiz. Somos incitados a nos tornar destruidores também, quando somos extremamente provocados e o ressentimento se acalora, não é assim? Mas nos lembramos do exemplo de nosso Senhor, que não chamou o fogo do céu sobre os seus inimigos, mas humildemente orou: Pai, perdoa-lhes. Todos os caminhos do pecado são caminhos de Satanás. São verdadeiramente loucos os que dão o coração ao antigo homicida, pois sob as circunstâncias atuais, ele se entrega aos seus desejos ignóbeis e maus. Temos de seguir ou um ou o outro, o livro da vida ou o caminho da morte, a palavra do Espírito Santo ou a sugestão do espírito maligno. Davi poderia alegar como prova da sua sinceridade que ele não tinha parte ou sorte com os descrentes nos caminhos da ruína. Como podemos nos aventurar a defender a nossa causa perante Deus? A resposta é simples. Nós devemos conservar as nossas mãos limpas de toda a ligação com os inimigos de Deus. O salmo continua: dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Durante as provações, não é fácil nos comportar corretamente. Uma vela dificilmente fica acesa quando há muitas bocas invejosas soprando nela. Em tempos de dificuldade, a oração é peculiarmente necessária e os sábios recorrem a ela imediatamente. Portanto, não deixe de orar, não deixe de falar com Deus, pois uma das maiores artimanhas do diabo é tirar de você o tempo de qualidade na presença do grande rei. Sem oração, você será como uma vela apagada em meio à escuridão. Deus deseja dirigir os teus passos em seus caminhos. Temos todos os tipos de passos, rápidos e vagarosos, e o caminho nunca é percorrido com um só tipo de passo. Mas com Deus a dirigir os nossos passos, nada no passo ou na estrada pode nos derrubar.
Todos nós somos fracos por causa da queda de Adão e por isso devemos usar esta oração em todas as horas do dia. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. O caminho de Deus é bom, amados, mas os nossos pés são maus e por isso vacilam. Só a graça pode dirigir os nossos passos nos caminhos da verdade. Eu te invocarei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Deus sempre nos ouve. Portanto, devemos ter extrema confiança em nos aproximar de novo do seu altar. A experiência é uma bendita educadora. Aquele que experimentou a fidelidade de Deus em tempos de necessidade tem grande ousadia de apresentar o caso diante do trono. A nossa alma ainda anseia pelo poço de Belém, do qual bebemos águas refrescantes em anos passados, e também não o trocaremos pelas cisternas rotas da terra. Deus é aquele que se inclina para ouvir a nossa voz, assim como os homens se inclinam para pegar todas as palavras do amigo que se encontra em seu leito. Nenhuma de nossas palavras passam despercebidas aos ouvidos do Deus que tudo sabe. Faze maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam dos que se levantam contra a tua destra. Que oração! Veja só que coisa tremenda! O Senhor é aquele que faz maravilhosas as suas beneficências. Ele faz isso em nosso intelecto e retira a nossa ignorância. Ele faz em nosso coração e reaviva a nossa gratidão. Ele faz em nossa fé e renova a nossa confiança, faz em nossa experiência e nos livra de todos os nossos temores. A palavra original usada aqui é a mesma que consta no Salmo 4, versículo 3, onde é traduzida por separou e tem a força de distingue das tuas beneficências. Exibe-as e separa a mais escolhida para me ser dada durante esta hora da minha aflição mais severa. Nosso Deus é o Deus da salvação. É o seu hábito atual e perpétuo salvar os crentes. Ele mostra a melhor e mais gloriosa força, usando a mão direita da sabedoria e poder para salvar todos aqueles de qualquer posição ou classe que confiam nele. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Não há parte do corpo mais preciosa, mais delicada e mais cuidadosamente guardada do que os olhos. E dos olhos não há porção mais peculiarmente protegida do que a menina dos olhos, a pupila, ou, como diz em hebraico, a filha do olho. O Criador, extremamente sábio, colocou os olhos em posição bem protegida. Estão cercados por ossos protetores, como Jerusalém está cercada por montes. Além disso, o grande autor os cercou com muitas túnicas de cobertura interior, sem falar da borda das sobrancelhas, da cortina das pálpebras e da cerca dos cílios. Além de tudo isso, ele deu a todos os homens tão alto valor aos olhos e compreensão tão veloz do perigo, que nenhum membro do corpo é mais fielmente cuidado do que o órgão da visão. Assim, Senhor, guarda-nos, porque cremos que somos um com Cristo, e assim somos membros do corpo de Cristo. Como o pássaro protege a ninhada do mal e ao mesmo tempo afaga os filhotes com o calor do próprio coração, cobrindo-os com as suas asas, assim o Senhor faz com cada um de nós, porque somos a sua descendência e Ele tem o amor de Pai em toda a sua perfeição. Embaixo de suas asas estamos seguros dos ímpios que nos oprimem e dos nossos inimigos mortais que nos andam cercando. Os inimigos da alma do crente são enfaticamente inimigos mortais, pois aqueles que guerreiam contra a fé almejam a própria vida de nossa vida. Pecados mortais são inimigos mortais. E qual pecado há que não tenha morte em suas entranhas? Esses inimigos oprimiam Davi, lhe assolavam o espírito, como exércitos invasores saqueiam um país, ou como animais selvagens que devastam uma terra. Ele se compara a uma cidade sitiada e reclama que os inimigos o cercavam.
Que o Senhor nos proteja de todos os nossos inimigos e nos ensine a amar a todos, assim como o Senhor naquela cruz derramou justamente com seu precioso sangue o seu infinito e perfeito amor. Na sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. A luxúria e a glutonaria geram abundância vangloriosa de coração, que fecha as portas contra todas as emoções compassivas e julgamentos racionais. O antigo provérbio diz que barriga cheia deixa a cabeça vazia, e ainda mais verdadeiramente deixa o coração vazio. As ervas daninhas mais vigorosas crescem da terra mais fértil. Riquezas e satisfação dos próprios desejos são o combustível pelos quais certos pecados alimentam as chamas. Orgulho e abundância de pão eram os duplos pecados de Sodoma. Falcões alimentados se esquecem dos seus mestres. Não se esqueçam disso, meus irmãos. Aquele que adora a si mesmo não terá coração para adorar ao Senhor. Cheio de prazeres egoístas no coração, o homem perverso enche a sua boca de expressões orgulhosas e arrogantes. É frequente a prosperidade e a vaidade se alojarem juntas. Ai do boi gordo quando muge ao seu dono, pois a machadinha não está longe. Estes homens ímpios andam-nos agora espiando aos nossos passos e fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra. A fúria dos descrentes não é apontada apenas a um crente, mas ao grupo todo. Eles andam nos espiando. O príncipe das trevas odeia todos os santos por causa do Mestre. O Senhor Jesus é um de nós, e nisto está a nossa esperança. Ele é o desbravador que abrirá o caminho para nós através das hostes que nos cercam. O ódio dos poderes do mal é contínuo e vigoroso, porque eles espiam cada um de nossos passos, esperando que chegue o momento em que nos pegarão de surpresa. Se os nossos adversários espirituais espiam os nossos passos, como devemos ser ávidos em vigiar todos os nossos movimentos, para que de modo algum caiamos seduzidos pelo mal. Amém? Que seja assim com cada um de nós. Os ímpios fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra, como um touro quando está prestes a atacar a vítima. Ele abaixa a cabeça, olha para baixo e então concentra todas as forças na pancada que ele causa. Denota o ciúme malicioso com o qual os inimigos espiam os passos dos justos, como se eles examinassem o chão no qual pisaram e procurassem por alguma pegada de injustiça para acusá-los do passado ou alguma pedra de tropeço para lançá-la no caminho futuro a fim de fazê-los tropeçar em dias por vir. Parece-me com o leão que deseja arrebatar a sua presa e com o leãozinho que se põe em esconderijos. Os leões não são mais gananciosos, nem os seus costumes mais espertos do que Satanás e os seus ajudantes quando engajados contra os filhos de Deus. O adversário tem sede do sangue das almas e toda a sua força e astúcia são exercidas ao extremo para satisfazer esse apetite detestável. Somos fracos e tolos como ovelhas, mas temos um pastor sábio e forte que conhece as artimanhas do leão velho. Ele é um rival de maior força. Por isso, não tememos, mas descansamos na segurança do aprisco. Tenhamos cuidado com o nosso inimigo que nos espia e nas partes do caminho em que nos sentimos mais seguros, olhemos ao redor para que, por desventura, o nosso inimigo não salte sobre nós. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra minha alma do ímpio pela tua espada. Quanto mais furioso o ataque, mais fervorosa deve ser a nossa oração. Os nossos olhos devem descansar unicamente no Todo-Poderoso e devemos sentir que Deus só tem de levantar-se do assento da paciência para que a obra seja feita imediatamente. Mesmo que o leão pule sobre nós, o Senhor se interpõe. Portanto, não precisamos de melhor defesa. Quando Deus enfrenta o inimigo cara a cara na batalha, o conflito logo termina. Devemos aprender a clamar como Davi clamou. Detém-no, antecipa-te a ele, logra-o e ultrapassa o Senhor. E assim, detém-no, derriba-o, prostra-o,
faze-o cair, faze-o curvar-se, como os conquistados são humilhados diante do conquistador. Que visão gloriosa será ver Satanás prostrado debaixo do pé do nosso glorioso Senhor. Vem, dia glorioso, vem. Os ímpios não podem mais nos prejudicar, a menos que o Senhor os permita. Lembre-se de Jó. Davi contrasta a espada do Senhor com a ajuda e o socorro humanos, descansando com a confiança de que ele é suficientemente forte sob o patrocínio dos céus. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhes reservaste, sejam os seus filhos saciados, e o que sobrar fique para os seus pequeninos. Como filho pródigo, estes homens maus têm a sua porção, a herança, e não se contentam em esperar o tempo do Pai. Como a paixão do peregrino, eles têm as melhores coisas primeiros e se divertem durante o seu pouco tempo. Lutero sempre era precavido para não ter a sua porção aqui. Por isso, era frequente dar somas de dinheiro que lhe tinham sido oferecidas. Também não podemos ter a terra e o céu ambos à nossa escolha e para a nossa porção. Os sábios escolhem aquilo que durará mais. O nosso Deus generoso dá até mesmo para os inimigos o bastante para satisfazê-los, se eles não fossem tão irracionais quanto a jamais se contentarem. O ouro e a prata que estão armazenados nos tesouros escuros da terra são dados aos ímpios liberalmente, e eles se resolvem de todas as maneiras nas delícias carnais. Todo cachorro tem o seu dia, e o dia daqueles que insistem em fazer o mal parece um dia de verão luminoso, mas esse dia logo acaba em noite. Eles se lembraram do presente e se esqueceram do futuro. Lutaram pela casca, mas perderam o núcleo. Que boa descrição temos aqui acerca de muitos comerciantes prósperos ou estadistas populares. À primeira vista, são muitos vistosos e atraentes, mas em contraste com as glórias do mundo por vir, que são estes montículos de alegria sem valor? Eu, todas essas alegrias começam e terminam no egoísmo mais vil. Mas, ó Senhor nosso, como são ricos aqueles que começam e terminam em Ti. Livra-nos, ó Deus, de toda a contaminação e dano que a associação com homens mundanos com certeza nos traz. Quanto a mim, feita a justiça, verei a Tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a Tua semelhança. Não devemos invejar nem desejar a felicidade desses homens ímpios, pois em parte temos e em parte esperamos algo infinitamente melhor. A nossa missão nobre é contemplar a face de Deus e sermos mudados pela visão a essa mesma imagem, de modo a participar da sua justiça. E nessa perspectiva, alegremente devemos renunciar a todos os nossos prazeres atuais, pois a nossa satisfação é futura. Não devemos buscá-la aqui. Quando partirmos dessa vida, estaremos na alegria eterna, porque nos levantaremos na semelhança do nosso Criador. Ó Deus meu e Rei meu, que seja assim. Amados, esse Deus não nos priva de momentos alegres, de desfrutarmos o melhor que essa terra pode nos dar. Mas Ele faz isso em nossa vida porque o nosso coração não está nessas coisas, ou pelo menos não deve estar nessas coisas. Caso contrário, tudo será vão, tudo será palha em nossa vida. Os homens bons têm aqui relances da glória para ficarem com fome sagrada, mas o banquete abundante aguarda-nos no mais altos céus. Em comparação com esta satisfação profunda, inefável e eterna de delícias, as alegrias do mundanismo não passam de vagalumes ao sol, ou como a gota de um balde no oceano. Deus seja louvado eternamente. Agora, deixe o seu pedido de oração nos comentários. Faça isso agora, para que eu possa orar por você e para que todos possamos orar uns pelos outros. Ore comigo. Senhor Deus, ouve a nossa justa queixa e atenta para o nosso clamor. Dá ouvidos à nossa oração, que não vem de lábios falsos. Que a tua sentença venha em nosso favor e que os teus olhos vejam onde está a justiça. Venha provar o nosso coração, ó Deus, e de noite venha nos examinar.
que o Senhor não encontre razão para nos condenar, pois a justiça de Cristo nos foi imputada quando a Ele entregamos a nossa vida. Venha purificar a nossa boca, para que não haja pecado em nossa maneira de falar e para que em nós não haja violência. Que os nossos passos sigam firmemente as tuas veredas, ó Deus. Que os nossos pés não venham a vacilar. Clamamos a ti, ó Deus, pois tu nos respondes. Inclina para nós os teus ouvidos e ouve a nossa oração. Mostra-nos as maravilhas do teu amor. Tu, que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Proteja-nos como a menina dos teus olhos. Esconda-nos à sombra das tuas asas. Esconda-nos dos ímpios, que os ímpios que nos atacam com violência sejam frustrados. Livra-nos dos inimigos mortais que nos cercam. O diabo e seus demônios querem nos devorar, Senhor. Eles fazem com que inimigos se levantem contra nós e nos sigam os passos e nos cerquem. Seus olhos estão atentos, prontos para nos derrubar. Os ímpios são como um leão ávido que aguarda pela presa. Senhor, levanta-te, confronta estes que nos querem destruir, derruba todas as muralhas e com a tua espada livra-nos das artimanhas de nossos inimigos. Livra-nos com a tua mão, Senhor. Que os homens maus sejam vencidos pelo amor de Cristo em nossos corações e pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Que cada um de nós possa contemplar a tua face agora mesmo. Agradecemos a ti, porque um dia estaremos face a face finalmente. Mas enquanto isso, derrame as tuas bênçãos sobre nós, ó Deus amado. Ó Deus, que cada um que está aqui agora orando a ti, buscando a tua face, nessa rede de oração e intercessão, seja tocado profundamente em seu coração e venha crer que Cristo é o Salvador. Que eles possam crer em Cristo com toda a força de sua alma. Senhor, eu oro para aqueles que estão desesperados por causa de algum problema, que eles têm tirado o sono, tirado a paz e trazido muito sofrimento. Muitos têm sofrido injustiças e passado por situações em que tudo parece dar errado. Muitos ímpios têm se levantado contra os justos e tentado trazer toda sorte de mal às suas vidas. Mas o Senhor é a justiça do teu povo e é a ti que clamamos agora, para que haja uma intervenção certeira do Senhor. Levanta-te, Senhor, e livra o teu povo das garras do inimigo. Que o teu povo não venha correr das lutas, mas possa vencer todas elas quando aprender a correr para os teus braços. Que seja assim. O Senhor é o socorro dos teus filhos, a rocha de abrigo, o cais seguro onde teus filhos podem se abrigar. Que seja assim com cada um de nós, Senhor. Tu és o nosso Deus. Ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueças dos fracos e necessitados. Tu és o nosso auxílio, tu és a nossa força, nossa esperança e a razão da nossa fé. Louvamos a ti, ó Deus. O teu povo clama a ti nessa hora. O teu povo se coloca diante de ti. Dá-nos as tuas bênçãos, ó Pai, para que haja paz e alegria em nossos corações. Deus maravilhoso, eu clamo a ti que neste momento, Pai, o Senhor haja de maneira miraculosa em nosso meio. Eu peço humildemente que o Senhor visite a casa de cada irmão aqui. Deus, que a tua mão esteja estendida para realizar milagre nas casas, nas famílias, nas vidas daqueles que estão esperando que o milagre aconteça. Há pessoas que se encontram desenganadas pelos médicos, que se encontram aprisionadas pelas drogas, por algum vício que tem corroído suas vidas e destruído seus relacionamentos. Senhor, as lutas são grandes, mas o Senhor é maior que tudo isso. Que a tua luz resplandeça nas trevas de muitos que se encontram perdidos, para que haja salvação em nosso meio. Nós nos colocamos diante de ti e com a autoridade do Espírito Santo que em nós habita, nós repreendemos a obra maligna que tem atacado muitos dos seus filhos. Sobre o teu povo não há feitiço, não há obra das trevas, não há grilhões e amarras, pois fomos libertos pelo precioso sangue de Cristo uma vez por todas. Que toda obra de feitiçaria, que todo trabalho feito contra parentes, amigos e familiares do teu povo venha a ser destruída, desfeita, agora no nome santo de Jesus. Senhor, que sejamos a luz que ilumina, o sal que salga, e que a tua palavra esteja continuamente em nossos lábios. Que sejamos vitoriosos hoje e sempre, e que vejamos as tuas bênçãos alcançando toda a nossa casa, toda a nossa família. Colocamos diante de ti todos os pedidos que foram feitos
e os que serão feitos aqui nos comentários. Que durante toda a semana possamos estar em espírito de oração, orando uns pelos outros, ouvindo essa mensagem mais vezes, até que os ensinamentos façam parte da nossa própria vida, da nossa prática diária, do nosso próprio ser. Que o Senhor acolha cada um de nós e conceda a vitória plena ao teu povo, no nome santo de Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo. Aleluia. Amém. Deus Todo-Poderoso, Senhor sobre todas as coisas, estamos aqui reunidos nessa rede de oração e intercessão para agradecer a Ti pela forma extraordinária com que o Senhor nos criou e tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor. Muitas vezes nos afastamos da Tua presença e cometemos muitos erros, mas o Senhor nunca deixou de cuidar de cada um de seus filhos. Agradecemos a Ti, ó Pai amoroso, pelo Teu cuidado e misericórdia em nossas vidas. A Tua graça é melhor que a vida, e é por isso que os nossos lábios Te louvam e bendizem o Teu santo nome. Que mais uma vez sejamos contemplados com a Tua presença e sejamos abençoados em nome de Jesus. Amém. Hoje nós analisaremos o Salmo 18, que em algumas Bíblias apresenta o seguinte título: Para o cantor mor, Salmo do servo do Senhor, Davi, que disse as palavras desse cântico ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Temos outra forma deste salmo com variações significativas em 2 Samuel 22, o que sugere a ideia de que foi cantado por Davi em diferentes ocasiões quando revia a sua história e observava a mão graciosa de Deus em todas as coisas. Portanto, este salmo é a canção de um coração grato e impressionado com o retrospecto das múltiplas e maravilhosas misericórdias de Deus. Nós o chamaremos de o retrospecto agradecido. O título merece atenção. Davi, embora nessa época já fosse rei, se chama de servo do Senhor, mas não menciona a realeza. Por conseguinte, deduzimos que ele contava muito mais honroso ser o servo do Senhor do que o rei de Judá. Discernimento sábio. Numa época em que muitos líderes não se contentam mais com o título de pastor, assumindo títulos como apóstolos e até mesmo pai-póstolos, por incrível que possa parecer e chocar você, o exemplo de Davi nos lembra que a verdadeira sabedoria faz com que o homem se coloque em seu devido lugar em relação a Deus. Somos todos servos e, como o apóstolo Paulo nos lembrou, somos servos inúteis que nada poderíamos fazer se Deus não derramasse sobre nós a sua graça diariamente. Davi compôs este salmo para que os servos de Deus pudessem cantá-lo no momento de adoração. As palavras desta canção não foram compostas com vistas a satisfazer o gosto dos homens, mas foram dirigidas ao Senhor. O louvor que não é dirigido única e sinceramente ao Senhor tem pouco valor. Davi pôde ser direto na gratidão porque devia tudo a Deus. No dia do livramento, ele não devia gratidão a ninguém senão ao Senhor, cuja mão direita o guardara. Nós também devemos ter esse sentimento, pois somente a Deus somos devedores da maior dívida de honra e ação de graças. E eu quero chamar a atenção de vocês para algo que torna esse salmo ainda mais especial. Os versículos 2 e 49 são citados no Novo Testamento, em Hebreus 2, versículo 13, e em Romanos 15, versículo 9, como palavras do Senhor Jesus, deixando claro que alguém maior do que Davi está neste salmo. E se você conhece Jesus, você prontamente o encontrará nas tristezas, nos livramentos e nos triunfos ao longo de todo este salmo maravilhoso. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. A palavra nos apresenta o amor do tipo mais profundo.
O nosso Deus trino merece o amor mais caloroso de todo o nosso coração. O Pai, Filho e Espírito têm cada um direito ao nosso amor. O nosso Deus é a força de nossa vida, nossa graça, nosso trabalho, nossa esperança, nosso conflito, nossa vitória. Morando entre penhascos e fortalezas montanhosas de Judá, Davi conseguira escapar da maldade de Saul. Ele compara o seu Deus a um lugar de segurança. Os crentes estão escondidos no seu Deus do conflito de línguas e da fúria da tempestade. As fendas da rocha dos séculos são lugares seguros. Quando quase capturado, o povo do Senhor é resgatado da mão dos poderosos por aquele que é ainda mais poderoso. O título libertador contém muitos significados, sendo merecedor de estudos por parte de todos os santos experientes. Há uma riqueza ilimitada na expressão "o meu Deus". Significa o meu bem perpétuo, imutável, infinito e eterno. Aquele que verdadeiramente pode dizer "o meu Deus", pode acrescentar "o meu céu, o meu tudo". A minha fortaleza significa em hebraico a minha rocha, no sentido de força e imobilidade. A minha confiança e sustento seguro, imutável e eterno, ó amados irmãos, está em Deus, nessa rocha de abrigo. Amados irmãos, Deus tem de ser o objeto da fé, senão a fé é mera presunção. Deus é nosso escudo que repele os golpes dos inimigos, protegendo-nos da seta ou da espada. O Senhor é a força da nossa salvação, que nos capacita a derrubar os inimigos e triunfar sobre eles com exultação santa. Deus é o nosso alto refúgio, uma alta cidadela construída em uma protuberância rochosa, fora do alcance dos meus inimigos. Davi invocou o Senhor, crendo que o seu Deus o trataria tão bem em todos os conflitos futuros quanto o tratara no passado. Se percebo que posso e bendigo ao Senhor por toda a bondade do passado, tenho ousadia de pedir-lhe grandes coisas. Ser salvo cantando é ser realmente salvo. Muitos são salvos lamentando e duvidando, mas Davi tinha tamanha fé que podia lutar cantando e vencer as batalhas com uma canção nos lábios. Que ato feliz é receber nova misericórdia com o coração ainda sentindo a misericórdia desfrutada e esperar novas provações com a confiança fundamentada nas experiências transcorridas do amor divino. Não há medo ou dúvida com Cristo ao nosso lado. Esperamos morrer, bradando: o Senhor proverá. Amém? Cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. A morte, como conquistadora cruel, estava torcendo em volta dele as cordas da dor. Ele foi envolvido e confinado com mortes ameaçadoras do tipo mais apavorante. O salmista era como um marinheiro açoitado pela tempestade e levado às pedras dos rochedos por terríveis ondas de arrebentação, brancas como os dentes da morte. Que situação terrível para o homem que era segundo o coração de Deus, mas é assim que o Senhor trata dos seus filhos. Até mesmo o herói que matou Golias começou a ter medo. O navio próprio para o alto mar às vezes se torna difícil de pilotar quando o demônio da tempestade está a bordo. O homem mais corajoso, que, como via de regra, sempre espera pelo melhor, às vezes teme o pior. Preste muita atenção. Davi se sentiu inclinado a chorar, mas o que ele fez foi cantar. Você, meu irmão e minha irmã, está em apuros? Aprenda a confiar no Senhor Jeová, que não abandona os seus escolhidos. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Satanás sabe bloquear as nossas costas com navios de ferro, com navios de guerra da tristeza. Mas bendito seja Deus, o porto de todos os corações ainda está aberto e a graça pode furar o bloqueio, levando mensagens da terra para o céu e trazendo bênçãos do céu para a terra. Aleluia! Era desesperador o caso desse homem bom, de Davi, tão desesperador
quanto poderia, tão desesperador que nada senão um braço todo-poderoso poderia ser de serventia. De acordo com as 4 metáforas empregadas, ele foi preso como um malfeitor para a execução, subjugado como um marinheiro náufrago, cercado e imobilizado como antílope caçado e capturado em rede como pássaro trêmulo. Que mais temores e angústias ainda atingiriam a cabeça indefesa do infeliz? Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. A oração é a portinhola oculta que fica aberta mesmo quando a cidade está rigorosamente sitiada pelo inimigo. É o caminho de saída da cova do desespero, o caminho que o mineiro espiritual percorre imediatamente quando as inundações subterrâneas irrompem e começam a subir. Observemos que primeiro ele invoca e depois clama. A oração cresce em veemência à medida que avança. Observemos também que Davi primeiro invoca a Deus pelo nome de Senhor e depois, prosseguindo, clama usando o nome mais familiar, meu Deus. A fé aumenta pelo exercício. Aquele a quem a princípio vimos como Senhor, logo nos damos conta de que Ele é o Deus da aliança. Nunca é tempo errado de orar. Não há angústia que nos impeça de tomar o remédio divino da súplica. Amém? Acima do barulho das furiosas ondas da morte ou do latido dos cães do inferno, o clamor mais fraco do verdadeiro crente é ouvido no céu. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Não há nada que deixe Deus tão irado quanto o dano causado aos seus filhos, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho, é o que nos diz Zacarias 2, versículo 8. Deus não está sujeito às paixões que governam as criaturas, mas agindo com toda a energia e velocidade de alguém que está irado, ele é habilmente apresentado na imagem poética adequada ao entendimento humano. A abertura dos lábios divinos é suficiente para destruir os inimigos. Entre o terror da tempestade, o Senhor, o Vingador, desceu, curvando debaixo dos pés o arco dos céus. A escuridão não é impedimento para Deus. As trevas mais densas ele faz de tenda e pavilhão secreto. Repare como a oração move a terra e os céus e levanta tempestades para destruir em um momento os inimigos do Israel de Deus. As coisas estavam ruins para Davi antes de ele orar, mas ficaram muito piores para os inimigos tão logo a petição subira aos céus. Um coração confiante, recrutando a ajuda divina, reverte a vantagem que os inimigos tenham. O Senhor vem voando quando a misericórdia está em missão divina, mas ele demora-se bastante quando os pecadores estão sendo cortejados ao arrependimento. Glória a Deus por isso. Como a águia plana em grandeza natural, com asas estendidas, sem agitação e esforço violento, assim vem o Senhor com majestade da onipotência para ajudar os que são dele. Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas e as espalhou, multiplicou raios e os desbaratou. Benditas são as trevas que encortinam o meu Deus. Se não posso vê-lo, é bom saber que ele está trabalhando em segredo para o meu bem eterno. Até o tolo crê que Deus está no sol e na calma, mas a fé é sábia e o discerne na escuridão terrível e na tempestade ameaçadora também. Mesmo agora,
Os homens ficam com o coração na boca, só por ouvirem o trovão murmurando de longe. Não é assim, meu irmão e minha irmã? Então, como os homens suportarão ouvir este trovão, quando no fim lhes for dirigida a proclamação do destino que terão? Em todo este terror, Davi achou um tema para o cântico. E assim, todos os crentes acham nos terrores de Deus um tema para o louvor santo. Todo temporal deveria nos fazer lembrar esta exibição de poder e vingança, que no futuro terá de acompanhar a ressurreição de todos. Todo temporal também nos mostra a certeza do verdadeiro poder daquele que é nosso Pai e nosso amigo, que deseja nos firmar enquanto luta as nossas batalhas. Portanto, não permitamos que as legiões do inferno nos causem desânimo. Aquele que está conosco é maior do que todos aqueles que estão contra nós. Você pode dizer amém? Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. O que não fará a repreensão do Senhor? Se o soprar das tuas narinas, ó Senhor, é tão terrível, o que dizer da ação do teu braço? São inúteis os esforços dos homens em esconder qualquer coisa daquele cuja palavra desobstrui o abismo e ergue as portas da terra das dobradiças. São vãs todas as esperanças de resistência, pois basta um sussurro da voz divina para que a terra inteira trema de medo aterrador. Diante de toda a majestade de Deus, o salvamento chegou até nós. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Aqui Davi foi como outro Moisés, tirado das águas. Assim são todos os crentes como o seu Deus, cujo batismo em muitas águas da agonia e no seu sangue nos resgatou da ira por vir. As torrentes do mal não submergirão um homem cujo Deus se assentou sobre o dilúvio para conter-lhe a fúria. Nosso grande adversário espiritual é realmente um inimigo forte, muito forte para criaturas pobres e fracas como cada um de nós. Mas temos sido libertos até agora e seremos até ao fim. A nossa fraqueza é razão para a ajuda divina. Vocês conseguem compreender? Depois de por certo tempo anelar por libertação na prisão, José alcançou o palácio. Davi, da caverna de Adulão, subiu ao trono. É doce o prazer depois da dor. Lembre-se disso. O espaço amplo é mais delicioso depois de tempos de pobreza apertada e prisão estreita. Almas sitiadas se deleitam nos campos amplos da promessa, quando Deus expulsa o inimigo e escancara as portas da cidade cercada. Glória a Deus! O Senhor não deixa o trabalho pela metade, pois tendo derrotado o inimigo, Ele conduz o cativo em liberdade. É de fato grande a posse e espaçoso o lugar do crente em Jesus, não havendo necessidade de limite à paz, pois não há limite para o seu privilégio. Por que o Senhor se agradaria de nós é uma pergunta que não tem resposta e um mistério que os anjos não podem resolver. Mas é certo que Ele tem prazer nos seus amados, sendo a raiz frutífera de bênçãos tão numerosas quanto preciosas. Você que me ouve, pare e medite intimamente nas frases instrutivas que estamos estudando. Aprenda a ver o amor de Deus como a causa de toda a bondade da qual somos participantes. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante Ele e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com benigno te mostrarás benigno,
E com um homem sincero te mostrarás sincero, com um puro te mostrarás puro, e com um perverso te mostrarás indomável, porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos, porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Diante de Deus, Davi era um pecador humilde, mas diante dos caluniadores, ele poderia falar com face desavergonhada sobre a pureza das suas mãos e a justiça da sua vida. O homem espiritual tem em alta conta a integridade. Caso contrário, não seria homem espiritual. Deus nunca abandona o seu povo. Então, que o seu povo tome cuidado para não se apartar de Deus. Mantenhamos constantemente a imagem de Deus diante de nós, para que, em nosso ritmo, nos conformemos a ela. Este amor interior ao que é certo tem de ser a principal fonte de integridade cristã em nosso andar público. A fonte deve ser cheia de amor à santidade, e então as correntes que emanam dela serão puras e graciosas. Colocar de lado a Bíblia do estudo interior é o modo certo de evitar que ela influencie as relações exteriores. Vocês conseguem compreender isso, meus amados irmãos? Os apóstatas começam com Bíblias poerentas e passam para vestimentas imundas. Meu irmão e minha irmã, não esqueçam de que primeiro Deus nos dá santidade e depois nos recompensa por ela. Somos obra das suas mãos, vasos feitos para a honra. E tendo sido feitos, a honra não é retraída do vaso, embora na realidade tudo pertença ao oleiro em cuja roda o vaso foi formado. O preço é otorgado à flor que está visível, mas foi o jardineiro que plantou e cuidou. A criança ganha o louvor do professor, mas a verdadeira honra do aprendizado está com o professor, ainda que em vez de receber a recompensa, ele a dá. No entanto, os teimosos ganham a sua recompensa. Deus faz com que sintam que ele tem a dureza do ferro. A tradição judaica diz que o maná tinha o gosto de acordo com a boca de cada um. Muito interessante. Certamente, Deus se mostra individualmente de acordo com o caráter de cada um. Até os filhos do dia, às vezes, precisam da luz da candeia. Na hora mais escura, a luz surgirá. As candeias acesas por Deus não podem ser apagadas pelo diabo. Glória a Deus! A iluminação da lâmpada oferece momentos alegres em noites de inverno, mas o acendimento da luz do semblante de Deus oferece muito mais alegria. Dizem que os pobres do Egito deixam de comer pão para comprar óleo para as lâmpadas, a fim de não terem de sentar-se no escuro. Bem que poderíamos nos dispor a nos separar dos confortos terrenos para que a luz do amor de Deus constantemente alegre a nossa alma. Portanto, contigo entrarei pelo meio de uma tropa, com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus artelhos não vacilaram. Os guerreiros de Deus experimentarão todo tipo de luta e pelo poder da fé terão de determinar livrarem-se como os homens. No entanto, cabe a eles ser extremamente cuidadosos em pôr todos os lauréis aos pés do Senhor, cada um dizendo: com o meu Deus fiz esta ação valorosa. Todo o caminho de Deus é completo em si mesmo e todos os seus caminhos reunidos são inigualáveis em termos de harmonia e bondade. A palavra de Deus é gloriosa, os preceitos são puros, as promessas são fiéis e a revelação toda é superlativamente cheia de graça e verdade. Não há armadura de ferro ou escudo de bronze que proteja tão bem o guerreiro
como o Deus da aliança de Israel protege o seu povo guerreiro. Ele é o escudo dos confiantes. Que pensamento! Que paz desfruta toda a alma que confia no Senhor. Os ídolos dos gentios não são dignos nem de citação. Quem mais cria, sustenta, prevê e predomina? Quem senão aquele que é perfeito em todos os atributos e glorioso em todos os atos? A quem senão ao Senhor as criaturas devem se curvar? Quem mais pode reivindicar o serviço e o amor da criação? Onde mais podemos pôr a nossa esperança duradoura? Onde a alma acha descanso? Onde podemos encontrar estabilidade? Onde a força se revela? Com certeza, só no Senhor Jeová encontramos descanso e refúgio. Atribuamos toda a glória a Deus que nos cinge com a sua própria força inesgotável para que sejamos invencíveis na batalha e incansáveis na peregrinação. Interessante notar que os arcos de cobre dificilmente podiam ser vergados apenas pela força dos braços. O arqueiro tinha de ganhar a ajuda dos pés. Era um grande feito de força vergar o arco, quanto mais quebrá-lo pelo meio. O salmista não só arrebatava o arco das mãos dos inimigos, mas o inutilizava, quebrando em pedaços. Jesus não só destruiu as sugestões inflamadas de Satanás, mas também despedaçou os argumentos com os quais ele as lançava, usando a Santa Bíblia contra o inimigo. Pelo mesmo método, podemos obter triunfo igual, quebrando o arco e partindo a lança em 2 pedaços, através do corte afiado da verdade revelada na Bíblia. Acima de tudo, temos de tomar o escudo da fé, pois nada mais pode apagar os dardos inflamados de Satanás. Este escudo é de artesanato celestial, sendo em todos os casos um presente direto do próprio Deus. É o canal, o sinal, a garantia e a certeza da salvação perfeita. Somos tão bebês que não podemos ficar sozinhos, amados irmãos. No entanto, quando a mão direita do Senhor nos sustenta, somos como colunas de bronze que permanecem impassíveis. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até o Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Quando Deus está conosco, os pecados e as tristezas fogem, e todas as formas de males são consumidas diante do poder da graça. A destruição de nossos inimigos espirituais é completa. Exultemos sobre o pecado, a morte e o inferno, pois o nosso Senhor, vencedor, os desarmou e incapacitou para nós. Que Deus graciosamente dê a eles derrota igual dentro de nós. É verdade que temos de lutar contra os nossos antagonistas espirituais. No entanto, o triunfo é do Senhor. Não nos orgulhemos como os entusiastas ambiciosos da vanglória, mas exultemos como instrumentos dispostos e crentes nas mãos de Deus para realizar os seus grandes desígnios. A oração é arma tão notável que até os ímpios a usam quando acossados pelo desespero. Homens maus apelam a Deus contra os próprios servos de Deus, mas tudo em vão. O reino dos céus não está dividido e Deus nunca socorre os inimigos à custa dos amigos. Há orações a Deus que não passam de blasfêmias, que não ocasionaram resposta consoladora, mas antes provocaram no Senhor a maior ira. A derrota das nações que lutaram contra o rei Davi foi tão absoluta e completa que eles ficaram como pólvora triturada no morteiro. O poder foi quebrado e estraçalhado, ficando tão fracos quanto o pó ao sabor do vento e tão desgraçados quanto o lodo das ruas. Assim, a impotência e vileza são os inimigos de Deus agora derrotados pela vitória do Filho de Davi na cruz.
Levanta-te, ó minha alma, e enfrenta os inimigos, porque eles receberam um golpe mortal e cairão diante das tuas investidas de bravura. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça dos gentios. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos descairão e terão medo nos seus esconderijos. Com certeza, há muito mais de Jesus aqui do que de Davi. Em muitos casos, o evangelho é recebido imediatamente por corações aparentemente despreparados. Aqueles que nunca ouviram o evangelho ficam encantados pela primeira mensagem e se entregam a obedecer-lhe, ao passo que outros, infelizmente, acostumados a ouvir o som jovial, endurecem-se em vez de ficarem amolecidos pelos seus ensinos. A graça de Deus, às vezes, corre como fogo entre o restolho e uma nação nasce em um dia. Amor à primeira vista não é incomum quando Jesus é o galanteador. Em alguns casos, o evangelho é crido assim que é ouvido. Quantos estímulos nós temos para espalhar a doutrina daquele que foi crucificado em nosso lugar, não é mesmo? Como folhas queimadas ou árvores derrubadas, os nossos inimigos e os inimigos de Cristo não acharão seiva e vigor remanescente em si mesmos. Os que são estranhos a Jesus são estranhos à felicidade duradoura. Os que se recusam a ser irrigados pelo rio da vida logo murcharão. Davi encerra este salmo adorando ao gracioso Deus. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra dos meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome, pois engrandece a salvação do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Não servimos um Deus inanimado, imaginário ou agonizante. Só Ele tem a imortalidade. Como súditos leais, clamemos: vive, ó Deus! Vida longa ao Rei dos Reis! Por sua imortalidade, nos dedicamos mais uma vez a Ti. Como o Senhor, nosso Deus, vive, assim vivemos para Ele. Ele é a razão de nossa esperança, e que Ele seja o tema de nosso louvor. Davi, o ungido do Senhor, foi guardado de todos os inimigos, e especialmente daquele que se destacava em violência. Por fim, ele reinou em honra sobre a cabeça de Saul e de todos os outros adversários. O mesmo fim espera todos os santos, porque Jesus, que se dobrou para ser alegremente estimado entre os homens, sentou-se muito acima de todos os principados e potestades. O salmo conclui no mesmo espírito de amor que brilhou no início. Felizes são os que podem cantar de amor em amor, como peregrinos que marcham de força em força. Aleluia! Deus seja louvado eternamente. Agora deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários para que eu possa orar por você e para que todos possamos orar uns pelos outros. Amém? Ore comigo. Senhor nosso Deus, nós chamaremos com todo o nosso coração, pois Tu és a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso rochedo e o nosso lugar forte e o nosso libertador, o nosso Deus, a nossa rocha em quem confiamos, o nosso escudo, a força da nossa salvação e o nosso alto refúgio. Invocaremos o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficaremos livres dos nossos inimigos. Senhor Deus, nós fomos cercados muitas vezes pelos inimigos de nossa alma. Fomos assombrados por eles e laços de morte nos surpreenderam. Mas na angústia invocamos ao Senhor e clamamos ao nosso Deus, e o Senhor ouviu a nossa voz. O Senhor veio até nós e nos livrou de todas as artimanhas do inimigo. O Senhor fez no passado, faz no presente e fará no futuro. Ó Deus, que cada um de nós tenha essa certeza na alma. O Senhor é a nossa rocha e salvação. Senhor, nós estamos aqui para clamar a Ti. Somos o Teu povo e rebanho do Teu pastoreio. Por favor, visite a nossa casa para que haja paz em nosso lar, para que os que estão passando por momentos complicados
momentos de lutas, muitas vezes intensas, com problemas no casamento, no relacionamento com os filhos, problemas de ordem emocional, de ordem espiritual, de ordem física, sejam todos contemplados, cada um deles com o teu agir sobrenatural. Deus, o Senhor, é a fonte da alegria genuína do teu povo. Há pessoas em nosso meio agora que se encontram completamente sem esperança, fracas por conta de uma série de fatores, muitos enfrentando um contexto completamente desfavorável, passando por situações complicadas no trabalho ou com dificuldades em arranjar um emprego para que possa cumprir suas obrigações familiares de forma digna. Deus, a depressão tem ceifado muitas vidas nestes dias sombrios. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Nos ensine a enxergar a tua glória nestes momentos difíceis e obscuros também. Que a tua mão venha socorrer a cada irmão e cada irmã nesta hora. Visita o teu povo e traga a provisão necessária, de modo que nada falte nas despensas, e para que os doentes sejam curados, os aflitos sejam visitados pelo teu Santo Espírito, que as viúvas, os enlutados e os doentes sejam contemplados com o consolo que só o Consolador pode oferecer. Tu és o Senhor dos milagres, Tu és o nosso maior milagre. Agradecemos a Ti, porque nesse exato momento o Senhor está com as mãos levantadas, contemplando cada pedido deixado aqui nos comentários, os pedidos que estão sendo feitos agora, os pedidos que serão feitos. Ó Senhor Deus, o Senhor não é indiferente à dor, ao sofrimento do seu povo. O Senhor nos ouve e vem nos socorrer sempre. O Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. E nós clamamos a Ti que o tempo para o Teu agir em nossa vida seja agora mesmo. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós. Venha lutar a nossa causa, assim como o Senhor agiu com o Teu servo Davi. Deus, entregamos a Teus pés todas as nossas demandas nesse momento de lutas. Não há vitória sem lutas, é verdade, mas nós declaramos que só sairemos vencedores se lutarmos na força do Senhor. Em relação aos nossos inimigos espirituais, nós somos muito frágeis, mas através do Teu Espírito, que em nós habita, somos como o leão que devora a sua presa. Que saiamos vencedores, em nome de Jesus, e que o Senhor seja louvado por cada vitória em nossas vidas. Somos mais que vencedores por meio de Cristo. Portanto, toda doença, todo vício, todo trabalho feito contra a vida do Teu povo, todo dardo inflamado do inimigo, toda armadilha do inferno, tudo, absolutamente tudo isso, seja exterminado pelo fogo consumidor, que é o nosso Deus, cujos pés rompem os céus dos céus em socorro do seu povo. Pedimos também pelos pedidos que ainda serão feitos e colocados aqui nos comentários durante a semana, e clamamos a Ti que nos conceda uma semana cheia de vitórias, cheia da Tua maravilhosa graça. Aleluia, glórias ao Teu nome. Não há palavras que possam expressar momentos de adoração como estes que temos desfrutado aqui nessa maravilhosa rede de oração e intercessão. Deus é infinitamente bondoso e misericordioso, não é, meu irmão e minha irmã? Lembre-se, meus amados irmãos, que algumas repetições não são vãs repetições. Refletir e voltar a refletir sobre a misericórdia de Deus devem ser, e frequentemente são, as nossas melhores ações. A nossa gratidão fica cada vez mais forte e mais agradável quando meditamos na bondade divina. É por isso que eu recomendo sempre que você ouça essa mensagem, se possível, todos os dias, até a nossa próxima rede de oração. Isso fará um enorme bem a você e te trará um entendimento mais profundo e um coração mais quebrantado na presença de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, tá bem? Não saia desse vídeo sem antes compartilhá-lo com os seus contatos e grupos de WhatsApp. E é claro, não esqueça de deixar o seu pedido de oração. Que as eternas misericórdias do Senhor estejam sobre cada um de vocês, agindo com poder e com graça. Que Deus continue te abençoando muito. E até o próximo vídeo com a graça de Deus.